essa discussão aí não vai chegar a lugar nenhum. É verdade. Vamos seguir a vida. Ó, hoje a Assembleia Legislativa do Paraná fará uma audiência pública para discutir, eu vou colocar entre aspas aqui, a população de rua e a ordem pública no Paraná. A proposta dessa audiência foi feita pelo deputado soldado Adriano José, que é aqui de Maringá. A ideia do debate será buscar ideias e ferramentas para desenvolver e melhorar as condições das pessoas em situação vulnerável em todo o estado. Vamos lá. O assunto é polêmico, não somente em Maringá, tá? Nós temos um problema seríssimo aqui. Temos debatido esse assunto exaustivamente aqui por diversas manhãs aqui na Jovem Pan Maringá. O assunto é polêmico no estado todo. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, em Curitiba tem um áudio lá para servidores falando de morador de rua. Deu uma confusão danada lá na capital, porque por lá também a coisa não está fácil falando dessa situação. E aí, só para constar, a audiência vai debater ações para todo o estado por conta da situação que a gente tem vivido. E aí, eles estão contando lá com a participação de entidades da sociedade civil para tentar resolver essa situação. Vamos lá, Daniel Matos, eu quero começar com você. Proposto aí pelo deputado maringaense, o soldado Adriano José, essa audiência pública, ela pode resolver, ajudar, nortear, jogar luz sobre a questão? Ou é só mais uma história? Paulo, essas audiências públicas, elas servem mais para ser debatidos os problemas, assim, não é só em Maringá, é no Paraná inteiro. Acredito que quase que todos os anos, eu estava vendo aqui, 2012 teve, 2020 teve, sempre tem essas audiências públicas. E é importante para ser discutido, debatido no estado inteiro, porque é um problema que vem se agravando, vem aumentando muito mais. E o maringaense, o deputado Adriano José, tomou a frente. Claro que são várias pessoas dando suas opiniões, várias pessoas querendo achar um bem comum, só que também assim, cada município tem a sua realidade, cada município tem a sua dificuldade. Ali é uma forma de explanação, uma forma no âmbito geral. Claro que é uma situação igual a segurança. Os moradores de rua é uma pauta que sempre vem de encontro na necessidade aqui da população e serve também para os deputados, para as entidades que são, né, que entendem do assunto, tentar vir dar uma explicação. Mas é claro que ali vai ter o pessoal que gosta de tratar o pessoal de rua de um jeito, tem um pessoal que gosta de tratar da rua de outro jeito, enfim, acredito que é mais uma discussão de ideias e que de nada não, mas não, nada de concreto vai se reverter aqui para na Só a frase seria de nada vai adiantar. Não vai reverter em nada o que discutir lá na ponta. Você concorda com ele, Kim, que de nada vai adiantar esse tipo de audiência pública? Eu acho que é um passo para começar a uma discussão. A gente sempre vem cobrando aqui sobre a situação não, de rua aqui em Maringá, tá, infelizmente está aumentando. A gente vê aí nas ruas no centro. E eu acho que é um início. E como o do Carmo colocou aqui, eu fiquei surpreendido com a resposta do Carmo. Ele colocou muito bem isso aí, tem que separar. Né? Quem realmente está viciado em droga, quem é o traficante que está lá e quem realmente está em condições de miserabilidade e realmente está na rua e precisa de assistência social. Então, assim, tem que separar isso. Agora, é claro, se você quer relativizar um tratamento, ou você distribui um kit de droga pro que está viciado, ou você trata o viciado. O que seria prevalecer hoje? É o que a legislação proíbe, que obviamente você não vai dar kit de droga pro rapaz. Você vai dar uma condição para ele se tratar. Então tudo isso tem que ser colocado, né, bem especificado, mas lembrando que tem aí a possibilidade de internação compulsória também pela família. Então tudo isso tem que ser trazido à tona para poder resolver a situação. Neto, você também tem um minuto para falar sobre o assunto. É o seguinte, é uma situação que não é exclusiva de Maringá. A coisa nas grandes cidades tem aumentado. Paulo, eu estava pensando muito sobre isso antes de vir para a emissora e acredito que é assertiva. O segundo mandato do deputado Adriano José está muito bom, com pautas interessantes. E essa pauta das pessoas em situação de rua é uma pauta que ela precisa de ação e não só debate. Eu sei que eu vou desagradar muita gente falando o que eu vou dizer aqui agora, mas é preciso que os gestores públicos, os gestores da segurança pública, o governo do estado, a polícia militar, a polícia civil se unam para começar a atuar. O morador de rua, né, aquela pessoa que está em situação de rua com
vício, uma dependência, ela precisa de assistência sim, mas nós sabemos que nós temos os bandidinhos, os marginais no meio dessa população que usam para cometer furtos, para cometer roubos na cidade. A gente sabe que o roubo aqui no centro aumentou muito, não adianta falar que não está acontecendo, porque está acontecendo, é prejuízo para o comerciante, porta de vidro no mínimo quebrada, né? Então, assim, tudo isso está vindo a aumentar a insegurança na nossa cidade. Nós precisamos de uma ação efetiva e para mostrar, para que aquele que quer fazer crime, aquele que quer marginalizar, para mostrar para ele o seguinte: aqui em Maringá não, aqui no Paraná não. O senhor vai fazer isso aí em outro lugar, porque aqui tem segurança pública, a polícia atua e a população não pode ficar desassistida. Então isso aqui não é só uma crítica, mas sim um clamor para as nossas autoridades, porque algo precisa ser feito. Ô Ângelo, eu tenho visto muita teoria, muita gente teorizando sobre o assunto, políticos sobre tudo fazendo isso. Não é muito lero-lero e pouca prática, não? É, porque a situação não é tão simples, né? E ela não é só estadual, nacional, ela é mundial. Você passa em grandes capitais, circularam imagens dos Estados Unidos recentemente que assustam a gente. Então não é tão fácil de resolver. Se fosse tão fácil de resolver com uma audiência pública, o próprio deputado, que acho que é o que anda mais com o governador Ratinho, já teria resolvido, né? Porque ele anda para cima e para baixo com o governador Ratinho. É o mais próximo do governador Ratinho. Então eu pediria lá, você faz isso, faz isso. Então não é. Por quê? Porque a situação não é simples de ser resolvida. Tem que envolver, sim, a comunidade. E dou aqui um exemplo recente que particularmente me espantou do CONSUD, que reúne governadores aqui do Centro-Oeste, do Sul. Eles vão plantar mais de 100 plantas nativas na Mata Atlântica. 150 milhões de plantas, de mudas. Então, isso significa que quando eles querem, eles podem resolver. E lá tem um problema sério de chuvas e desce o morro. E desce o morro e mata pessoas. Então, essa decisão tomada do final de semana lá em São Paulo é algo esperançoso, dá esperança para a gente. Tomara que algum dia, no meio dessas discussões, encontre alguma coisa para resolver esse problema de quem mora em situação de rua. Ô, Pâmela, eu quero te ouvir. Audiência pública para uma coisa que tem afetado muito grandes cidades, como o Ângelo falou. Maringá, grandes cidades do estado, capital do estado, São Paulo, sei lá, talvez todos os lugares. Pois é, Paulo. Tomara que aqui no Paraná esse tipo de consulta, né, possa ouvir pessoas e fazer aí um tratamento diferenciado. Eu penso que está correto, quem sabe fazer essas reuniões e tudo mais, dá para conversar com famílias, por exemplo, além da gente, claro, ouvir pessoas que são, por exemplo, vítimas aí da violência urbana e tudo mais, autoridades, mas ouvir famílias. É importante você ouvir famílias, porque me parece que essas pessoas, por exemplo, que se colocam contra o internamento compulsório, a gente fica com essa impressão que são aquelas pessoas que ficam dentro de uma sala com ar-condicionado e não vão para a rua ver a realidade, não vão conversar com uma família que tem uma pessoa em situação de drogadição e não consegue segurar essa pessoa em casa e não consegue lidar com isso. A gente sabe que a pessoa que está nesse nível, né, de uso de drogas, que me parece que é o problema maior aí entre os moradores de rua e essa violência toda, a gente sabe que as próprias famílias mal reconhecem essas pessoas, porque elas, infelizmente, vivem e fazem tudo em virtude do vício. Então, eu penso que o problema maior nosso, não só em Maringá, não no Paraná, no Brasil, enfim, é passar pano para o que não deveríamos. Não adianta a gente pegar uma pessoa que está com problema de vício em drogas e colocar num ciclo de assistência para um morador de rua. Não adianta a vereadora sentar aqui e falar assim, tem que arrumar emprego e colocar a pessoa que está em situação de drogadição nesse emprego. O que vai acontecer? Como todos os empresários que fazem parte desse tipo de ciclo já relataram. No primeiro pagamento, eles desaparecem com esse dinheiro para usar as drogas, além de estar ali dentro de uma empresa coringando tudo para depois vir arrombar, assaltar e levar mais coisas. Então a gente precisa diferenciar realmente o que é um morador de rua, o que é uma pessoa em situação de drogadição e o que já é aquele que virou um bandido para manter o vício. A gente precisa parar de tratar tudo como a mesma coisa, todo mundo como doentinho e fazer os tratamentos conforme devem ser feitos. Penso que essa questão da internação compulsória, até porque nenhuma pessoa que está aí
na necessidade, praticamente deixando de comer, tomar banho e se vestir, ela não vai dizer assim, eu vou lá me internar. Infelizmente, a gente tem que tomar atitudes drásticas para começar a resolver esse problema, mas não sei se o pessoal está pronto, né, para esse tipo de conversa.